Amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, Deus abençoe você que está permitindo entrar na sua casa nesse momento. Que a paz do Senhor esteja com todos nesse exato momento. Que Deus esteja falando em seus corações. Eu quero relatar um pouquinho da vida de Moisés. Que é muito importante nós meditar na vida de um grande servo de Deus, a qual conduziu um rebanho muito grande do Senhor pelo deserto do Egito, ali até a terra de Canaã. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja preparando vocês para ouvir essa palavra e que a paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Então, amado ouvinte, naquele momento que Moisés estava no deserto, estava ali apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e foi para o lado ali do Monte Horebe, aonde encontrou com Deus. A palavra fala o monte de Deus, porque foi aonde Deus apareceu a Moisés numa sarça queimando, e o povo estava acostumado a ver uma sarça queimando no deserto ali de um arbusto, né? Fogo queimava direto, porque certamente era lugar de pastagem. Então aquele povo queimava aquela sarça que estava seca. Moisés está acostumado a ver a sarça queimando ali. Mas esse dia, irmãos e ouvinte da palavra do Senhor, foi um pouco diferente, porque ele estava vendo a sarça queimar, mas a sarça não se consumia. Ali, quando eu chegava mais perto, eu via que o fogo queimava, mas a sarça ela não se consumia. E o fogo comum consumia a sarça, né? Virava cinza. Ele viu que aquele fogo não era um fogo normal. E ele chegou perto a ver a sarça que estava queimando. Quando Moisés aproximou-se, Deus falou para ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Então, amado ouvinte, Moisés tirou a sandália dos pés e prostrou diante do Senhor. E Deus começou a falar com Moisés naquele exato momento. Moisés começou a mostrar para Moisés que ele precisava tirar aquele povo que estava ali no Egito, na casa da servidão, sendo escravo ali pelos egípcios. Então Moisés, ele não queria no momento. Ele recusou. Ele falou com o Senhor: não, eu não tenho condições, porque minha língua é presa, eu sou gago, melhor dizendo, eu não falo direito, eu não tenho como falar direito, o povo não vai me compreender, Faraó não vai me compreender. Então, amado ouvinte, estava ali Moisés diante de Deus, conversando diretamente com Deus.
E Deus falou com ele, falou, não, Moisés, eu vou te capacitar. É você mesmo, a qual você vai tirar aquele povo ali da casa da escravidão. Todos conhecem a história de Moisés, porque Moisés foi tirado das águas. Moisés era para ser morto quando ali todo homem, menino homem que nascia ali na terra de Gozém, era morto, porque o povo de Deus estava crescendo demais ali no Egito. E o povo de Deus, amado ouvinte, quando ele começava a crescer, quando o povo de Deus começa a crescer na face da terra, o diabo tenta impedir que o povo cresça, mas a promessa de Deus não para, amado ouvinte. A promessa de Deus com Abraão foi que a descendência de Abraão era grande diante dele na face da terra. Ia render como a areia do mar. Amados ouvintes, essa promessa não para. Essa promessa não morre. Você que tem promessa de Deus, amado ouvinte, você saiba que a promessa de Deus não morre. Se você tem promessa de Deus, você é abençoado por Deus. Você é preparado por Deus. Você é uma pessoa que vai ser moldado diante do Senhor, provado diante do Senhor. Não pense que você não vai passar luta, não, amado ouvinte. Porque todos que é servo do Senhor, todos que é preparado por Deus para ter uma missão diante do Senhor, ela é moldada, ela é provada como ouro no fogo, nos diz a palavra de Deus. Então, amado ouvinte, Moisés estava ali sendo preparado. Então, primeiro, Deus falou com Moisés, Moisés, você mesmo vai voltar ali e tirar aquele povo. Então, Moisés estava com um cajado na mão e Deus mandou que Moisés jogasse aquele cajado no chão. Quando Moisés jogou o cajado no chão, aquele cajado virou uma serpente. Aí Deus mandou que Moisés pegasse de novo na cauda da serpente. Quando Moisés pegou, era o cajado. Deus mandou que Moisés enfiasse a mão diante da capa, né, dentro da capa. Quando Moisés tirou a mão, a mão dele estava leprosa. Então, ele olhou para a mão e viu que a mão estava toda leprosa. Moisés mandou que ele enfiasse de novo a mão dentro da capa e ela saiu como a mão de uma criança. Amados ouvintes, isso é o começo da preparação para que Moisés entendesse que Deus estava com ele. Para que Moisés entendesse que Deus era escolhido, preparado, moldado para estar conduzindo aquele povo diante de Deus ali até a terra de Canaã, a terra a qual Deus deu para Abraão, melhor dizendo, que Abraão comprou aquela terra, né? Mas Deus deu aquela terra para Abraão, e Abraão ali possuiu daquela terra, comprou aquela terra na mão dos cananeus que ali existia.
Então a terra já era daquela descendência. Então, amado ouvinte, Moisés falou com o Senhor, falou, não, eu não tenho condições, Senhor. Minha língua é presa. Moisés falou com Deus dessa forma. E Deus falou com Moisés, não, chamarão seu irmão para ser o seu intercessor, para ser o seu, para falar, para ter um linguajar ali diante de Faraó, que Moisés vai te entender, que Faraó vai te entender, melhor dizendo, através das palavras de Abraão, de Arão, melhor dizendo. Então, amados ouvintes, Arão foi ali o sucessor de Moisés na terra do Egito. Moisés falava com Faraó que deixasse aquele povo dele sair do Egito para servir a ele no deserto. Primeiramente, a promessa de Deus com o povo do Egito é que aquele povo servisse a ele no deserto. E Faraó rejeitou, é lógico, porque aquele povo era escravo de Faraó, escravo dos egípcios. Então, amado ouvinte, Moisés começou ali a profetizar as pragas que Deus mandava ali no Egito. As pragas só atingiam o povo do Egito, mas não atingia ali aquele povo hebreus que estavam ali morando na terra de Gozém. Então, quando Faraó amolecia o coração para aquele povo sair, Deus endurecia novamente o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair. Por que isso, amado ouvinte? Se Deus queria que o povo saísse do Egito, por que Deus endurecia o coração de Faraó? Para que aquele povo que estava ali tivesse a plena confiança que eles iam servir o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele povo ainda não conhecia o Deus verdadeiro, porque já tinha cerca de 430 anos que aquele povo estava ali e vinha passando de pai para filho a memória do Deus verdadeiro, o Deus da promessa. E a promessa de Deus, mais uma vez quero dizer para você que a promessa de Deus não morre. Então, ali, Deus endurecia o coração de Faraó mais uma vez. Outra praga caía sobre aquele povo. Foi até chegar a 10ª praga, não vou falar todas as pragas para o vídeo não ficar muito
longo, mas ali teve a praga das rãs, teve a praga dos gafanhotos, teve a praga das moscas, teve a praga, várias pragas, a praga dos animais mortos, a praga da saraiva, e daí por diante foi 10 pragas, a qual foi chegar, né, até a praga do último, a última praga, que foi a praga do primogênito do povo egípcio, que Deus falou com Moisés, que naquela noite eles matassem um cordeiro e comesse aquela carne daquele cordeiro e passasse o sangue no umbral da porta, porque naquela noite, naquela madrugada, ia passar o anjo da morte ali, e quando o anjo da morte passasse, o sangue do cordeiro estava na porta dos hebreus, e jamais morreria alguém dos hebreus, mas o povo do Egito, todo primogênito, todo homem, todo aquele filho mais velho do povo ali do Egito, ia morrer, conforme morreu todo homem, todo primogênito do Egito. Então, amado ouvinte, nesse dia de manhã cedo, né, saiu o povo ali do Egito. Quando o povo de Faraó viu que... Então, quando o povo do Egito ali viu que os filhos dos egípcios tinham morrido, todos os homens, todos os primogênitos ali tinham morrido. O primogênito é o filho mais velho, todos sabem disso, né? Então, ali o povo saiu ali do Egito para servir o Senhor no deserto. E quando chegou ali no Mar Vermelho, o povo de Faraó já estava, o exército de Faraó já estava ali aproximando do povo do Egito, do povo hebreu, melhor dizendo. Os egípcios estavam aproximando do povo dos hebreus. Foi quando ali Moisés tocou nas águas do mar e o mar se abriu e o povo passou. Quando, amado ouvinte, o mar se abriu, o povo passou, os egípcios entrou atrás, aproveitando a oportunidade que o mar estava aberto, e foi quando o mar fechou e matou todos os egípcios que estavam ali, todo o exército de Faraó. Então, amados ouvintes, é um pouco da história daquele povo. E do outro lado, Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor, glória a Deus. Então, amados ouvintes, e ali vamos voltar lá na sarça ardente, aonde Moisés viu a sarça ardendo. Aquele povo foi conduzido para o deserto, juntamente com Moisés, reclamando. Ali, Deus acompanhava aquele povo. Aquele povo ouvia Deus porque uma nuvem de fogo
protegia aquele povo, esquentava, aquecia aquele povo à noite, e uma nuvem escura ali o dia, tampava o sol para não queimar aquele povo no deserto. Então, amados ouvintes, naquele momento, aquele povo era conduzido para a terra prometida. E eu quero dizer para os amados ouvintes que a salsa que Deus enviou ali queimando e não se consumia, era o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo que cai sobre o homem para fortalecer o homem. Porque primeiramente o fogo descia. A primeira coisa que aconteceu na vida de Moisés foi Moisés ver o fogo ardente que queimava e não se consumia. E aquele fogo, ele resplandeceu na vida de Moisés ali a todo tempo para aguentar a reclamação daquele povo, para capacitar Moisés para conduzir aquele povo. Eu quero dizer para você, pastor, você que está pregando a palavra do Senhor, você que está em todos os lugares pregando o evangelho do Senhor, você que é escolhido de Deus, você que é um homem que foi escolhido para levar a mensagem do Senhor, nós que somos pregadores da palavra do Senhor, de qualquer maneira, ou nós esteja a língua presa, ou nós fale direito, ou nós não tem condições de falar direito, mas eu quero dizer para você, amado ouvinte, que Deus, Ele nos capacita para pregar esse evangelho sincero, esse evangelho que leva a palavra àquelas pessoas que não conhece ainda a palavra santa de Deus, a palavra que renova, a palavra que resgata, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que muda seu quadro de vida, a palavra que cura as doenças, a palavra que cura as enfermidades, que conforta você que está enfermo, que conforta você que está no deserto nesse exato momento, porque, aleluia, a vida no hoje, nós passamos por um deserto, nós passamos por um lugar, amado ouvinte, que é mais que um deserto, aonde está a peste, aonde está a fome, aonde está a guerra, aonde está as lutas, provações. Não imagina, amado ouvinte, que você vai passar por uma vida de bonância, você que serve a Deus, mas você herdará a vida eterna, preparada em Deus de fundação dos tempos, que foi preparada por Deus, em Deus da fundação dos tempos. Deus preparou uma vida para você, Ele prometeu essa vida para Adão no paraíso, e também prometeu para aqueles que servem a Jesus Cristo como único e salvador da sua vida, como único intermediador entre o homem e Deus. Deus preparou você, amado ouvinte, Deus capacita você
Deus nos capacita para pregar esse evangelho de salvação, mesmo que nós temos a língua presa, mesmo que nós temos português fraco, mesmo que nós temos preocupações e muitas vezes erramos muitas vezes, aleluia, mas Deus nos capacita para pregar essa santa palavra, porque essa santa palavra é o poder de Deus na nossa vida, é o poder do Espírito Santo, é o fogo que arde na nossa vida, é o fogo que arde como fornalha, é o fogo que arde dentro de nós, é o fogo que queima dentro de nós, para que não nos deixe calar, para que não nos deixe, aleluia, se entristecer, para que não deixe a angústia tomar conta de nós, para que não deixe a depressão tomar conta de nossa vida, para que não deixe que nada de mal, que o demônio venha nos atingir, que Deus nos dá autoridade sobre toda peste na face da terra, todo demônio, toda macumba, toda feitiçaria. Deus nos dá autoridade, Deus nos capacita para pisar na cabeça do diabo e levar essa palavra de salvação, porque na mesma época, na mesma data que estava queimando aquela sarça no deserto, no dia de Pentecoste, Deus mandou fogo do Espírito Santo, ali aonde estava aquele povo reunido, na festa das primícias, na festa de Pentecoste, mandando ali fogo, descendo como labareda, queimando ali aquele povo ali, e língua de fogo repartida ali, que pousava sobre um e outro ali, e aquele povo falava em línguas ali naquele momento ali, e tirava, falava que aquele povo estava embriagado, falava que aquele povo era um povo, estava louco, mas Pedro respondeu: não, a uma hora dessa, que são 3 horas, porque era 9 horas, né? Mas naquele tempo o calendário era contado diferente, seria 3 horas da manhã, 3 horas de dia, né? Então, amado ouvinte, Deus capacita o homem para pregar essa palavra, para levar esse evangelho. Então, amado ouvinte, você que está pregando a palavra de Deus, não precisa te preocupar, porque Deus te capacita. Deus já te capacitou. E Deus, Ele vai falar com você a cada momento. Deus vai te dar força para pregar essa palavra do Senhor. Você que está me ouvindo em todos os 4 cantos da terra, que Deus esteja te abençoando. Eu não posso mais prolongar esse vídeo. Não tem condições, porque meu celular não tem resistência mais para esse vídeo, para prolongar mais esse vídeo. Desculpa alguma falha, e que Deus abençoe, que a glória do Senhor, o fogo do Espírito Santo, esteja queimando sobre você, esteja renovando a sua vida, como tem renovado a minha vida, como tem trazido paz, trazido conforto a um homem paralítico, a um homem tetraplégico, e que Deus deu a vida para pregar essa palavra. E quanto mais eu prego esse evangelho, quanto mais eu louvo a Deus, mais graça Deus tem me dado, mais força Deus tem me dado. Desculpa, amado ouvinte, algumas palavras foi repetida, algumas palavras aí que não
não ter condições por causa da preocupação aqui. Mas Deus abençoe você. Que a paz do Senhor esteja com todos. Em nome de Jesus.